volta com o programa Conversa aqui pela TV Diocese e a TV que evangeliza. E hoje nós estamos conversando com o Padre Vitório. Ele é jesuíta, é biblista e ele esteve aqui em Rio Branco ministrando aí um dos módulos do curso de mestrado numa parceria da FADISE com a FAJA, Faculdade Jesuítica de Belo Horizonte. Padre Vitório, antes do intervalo, o senhor falava aí sobre a questão dos dois personagens, né? E fazer esse contraponto. Primeiramente de Pedro e Judas, depois do bom e o mau ladrão, e depois falava também sobre a questão do Pai misericordioso da parábola que Jesus conta, né? Que Deus não olha para o nosso passado, Ele não fica nos acusando, Ele não fica apontando o dedo, enfim, isso aí é coisa nossa, né? Nós é que somos assim e que muitas vezes nem admitimos que somos, né? Lê a parábola, por exemplo, do filho pródigo, vê aquele filho mais velho lá que ficou com toda aquela problemática porque o pai tinha feito uma grande festa e a gente ainda condena aquele filho mais velho, porque não se reconhece nele, acha que ele agiu mal, mas nós agimos muitas vezes pior. E então, para as pessoas que nos acompanham, mas que talvez ligaram a televisão agora, eu gostaria que o senhor iniciasse esse bloco só fazendo memória um pouquinho daquilo que o senhor falou anteriormente. Então, esse método da análise narrativa, ele ajuda a gente a compreender a Bíblia como teologia narrativa. O que é teologia narrativa? Teologia narrativa é você falar de Deus, falar do amor de Deus, revelar o amor de Deus, mas só que contando histórias, narrando, falando de pessoas, falando de fatos, falando de situações. Mas só que isso, enquanto teologia narrativa, não tem a preocupação de recuperar histórias do passado, sim, fazer crônica do passado. Quer dizer, cronologia de fatos. Cronologia de fatos. Tem a preocupação de falar de Deus a partir da história, a partir da vida. Por isso que o mais importante é a mensagem. Por isso, o mais importante é a mensagem, é a teologia, é a imagem de Deus, é o Deus que se revela quando você entra no mundo da narração e por trás das palavras você vai descobrindo esse rosto misericordioso e bondoso de Deus. Eu preciso dizer para a gente que é aquilo que está dito e aquilo que está afirmado. Isso. Tem diferença, né? Isso. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas está na Bíblia, mas pode estar escrito, mas não é o que está afirmado. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Isso é um ponto que com os meus alunos eu insisto muito. Porque o fundamentalista e o historicista, ele vai dizer, não está escrito, está dito isso lá, está escrito na Bíblia, olha aqui o que está escrito aqui. Mas acontece o seguinte, que a Bíblia, ela trabalha muito com linguagem metafórica, com linguagem simbólica. E aí, então, se você não faz aquilo que a gente chama de hermenêutica, de interpretação, você pode chegar a afirmar coisas exatamente o contrário do que a Bíblia quer dizer. E a linguagem da Bíblia, ela é muito diferente da linguagem da doutrina. É assim, não é assim, pode isso, não pode aquilo, isso é certo, isso é errado. A Bíblia não trabalha com isso. Ela conta a história e você, lendo a história, você vai perceber o que Deus está pedindo de você. Mas isso não significa dizer que despreza também essas outras informações, né? Isso. Essas informações também são importantes. Então, quer dizer, essa questão, por exemplo, às vezes, do dogma, da doutrina das igrejas, eles têm que se conformar com aquilo que é o ensinamento de Jesus. Mas o problema, Padre Jairo, é que muitas pessoas absolutizam isso e aquilo que Jesus fala, o que Jesus pede, não conta. E aí, então,
no estudo da Bíblia, a gente tem que distinguir muito bem entre o dito e o afirmado. Assim, por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, né? Que era um modo de Jesus ensinar. Como que ele fazia? Ele não tinha escola, ele não tinha sala de aula. Ele ele peregrinava, ele andava com os discípulos. E na medida em que ele ia vendo as coisas, porque ele ia percebendo os acontecimentos, daí ele dava o salto para o ensinamento. Por exemplo, ele certamente quando ele diz, eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas o conhecem, ele chama as ovelhas pelo nome, as ovelhas o seguem. Então, com toda certeza, Jesus estava olhando um pastor e estava dizendo, está vendo aqui lá? Eu sou com aquele pastor. Ele parte de uma realidade muito concreta, né? Não é algo abstrato, que as pessoas não conhecem, não vão se identificar. Então, no caso da pessoa ler o texto e não fazer interpretação, então ele vai perguntar assim, o que Jesus fazia com as ovelhas dele quando ele achava que ele criava ovelhas. Como né? que ele criava ovelhas. Agora, a Bíblia é cheia dessas afirmações. Eu vou dizer, por exemplo, um outro caso, né, que está em Mateus, no capítulo 18, né, quando Jesus diz assim, né, a respeito daquelas pessoas que escandalizam os pequenos da comunidade. Escandalizar significa isso, você ser tão severo com as pessoas que as pessoas acabam se afastando da comunidade, se afastando da fé, e a pessoa está fazendo um esforço. Isso é uma coisa que acontece muito nas nossas comunidades, com aqueles líderes intransigentes, quase que neuróticos, e que não admitem ter paciência com as pessoas para que cresçam. Então Jesus diz assim, que com essas pessoas seria preferível que amarrasse uma pedra de moinho e jogasse elas dentro do mar. Agora, você imagina se a gente interpretasse isso ao pé da letra? Não ia sobrar muitos líderes na nossa comunidade. Ia ter que ter ônibus e ônibus para ir lá para a praia para jogar. Levar gente. É porque está escrito lá, Jesus mandou fazer. Ou então, teu olho te levou a pecar. Isso, depois diz o seguinte, se teu olho te leva a pecar, corta. É melhor entrar cego. Então, se a tua mão direita, se a tua mão direita, corta a tua mão, se teu pé, corta teu pé. Então, o que ia ter de gente sem pé, sem mão e cego por aí, mas Jesus não disse? Aí é que está. Então você tem que dizer, ele falou isso, mas o que ele quer dizer? O que ele quis afirmar? Ele falou isso para dizer o seguinte, que na comunidade cristã, a gente tem que cortar o mal pela raiz. A gente não pode pactuar com essas pessoas que são intransigentes, que não têm paciência com os pequenos. E você tem que cortar o mal pela raiz. Não pode ficar botando panos quentes. Então, ele não está dizendo que é para se ficar cego fisicamente. Né? Então, é uma imagem. E como essa você pode encontrar tantas outras. Né? Então, quer dizer, quando ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Não, aí... Quer dizer, como que é corpo e é o pão dele. E é bom mesmo. Entendeu? Quer dizer, então, se você não perguntar o que ele está querendo afirmar quando ele diz isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, o que ele está querendo dizer com isso, você acaba criando um monte de confusão que não tem nada a ver com o texto da Bíblia. E assim, a Bíblia está cheia de elementos que você tem que distinguir entre o dito e o afirmado. Por exemplo, pegando o caso de São José, lá no capítulo 1 e 2 de São Mateus, né? Que José, ele em sonho, Deus fala as coisas para ele, e ele, quando acorda, sem dizer uma palavra, ele faz o que Deus pede dele. Então, está dito isso. Então, a pessoa pode dizer, mas como que esse camarada, uma coisa que sonhou um troço, já vai fazer, ele não tem juízo? Então, é a leitura fundamentalista.
dele. E que então, muita gente fica ou preocupada, então inclusive, diz- com os sonhos. Ou Né? então diz, não, mas é porque certamente. Aí começa a fazer umas coisas que não tem nada a ver. É Mateus que quer dizer o seguinte, que o discípulo de Jesus tem que ser como São José. Aquilo que Deus pede pode ser difícil, como aceitar uma esposa com a qual não teve relação sexual e que está grávida, ele não bota dificuldade, ele levanta e põe em prática. Por quê? Porque o discípulo do reino é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Então, a resposta da palavra de Deus na vida do discípulo, ela não é dada com palavras, sim, não, é dada com a vida. Então, é isso que Mateus quer transmitir para o leitor do Evangelho. Ou seja, nós temos que ser como José. Aquilo que Deus nos pede, é isso que ele está afirmando, aquilo que Deus nos pede, a gente vai colocar em prática sem criar problema, sem dizer se, mas, porém, quem sabe, Ficar criando quando obstáculos. eu tiver tempo, agora eu não posso. Levanta e faz. Pegue o menino e vá para o Egito. Ele pega o menino e vai para o Egito. Pega o menino e volta para o Egito. Ele não, mas o Egito é tão longe, eu não falo a língua do Egito, eu não tenho dinheiro de lá, eu não tenho parente lá, onde é que eu vou ficar? José não coloca nenhum empecilho. Tá certo? É a mesma coisa de Maria no Evangelho de Lucas. A prima dela precisa dela, ela se levanta e vai servir a prima dela, não bota nenhum empecilho. Agora, isso está dito. Mas o que está afirmando? Está afirmando que o discípulo tem que ser como José, tem que ser como Maria. O que Deus pede, a gente tem que fazer Disponibilidade, essa disponibilidade sem colocar nenhuma desculpa, sem colocar nenhuma condição. Porque mesmo no caso de Maria, né, se ela perguntasse assim, se a minha prima morasse aqui perto, se a viagem para lá não fosse tão difícil, né, porque a estrada era muito perigosa, né, se eu não tivesse as minhas coisas para cuidar, aí eu iria. Ou então diz, não, vamos esperar aqui, quando tiver um tempinho, vou ver se eu encontro alguém para ir comigo. Não, diz o texto, ela se levantou e foi apressadamente. Então, aí, na catequese narrativa, o leitor que entra dentro do texto enquanto catequese narrativa, ele vai aprender o seguinte, que o texto está dizendo para ele que ele tem que ser como Maria. Aquilo que Deus pede, mesmo que seja uma coisa muito difícil, ele vai colocar em prática, ele vai responder com a ação. Agora, outra coisa, a catequese narrativa, ela tira também do egoísmo, do intimismo, de uma leitura muito intimista da Sagrada Escritura, né? Que muitas vezes as pessoas fazem aquela leitura, o que Deus está dizendo para mim, aí abre a Bíblia ali em algum versículo, e aí quando interessa para ela, ela acha bonito, então ela fica com aquilo, quando não interessa, ela fecha e abre em outro lugar, né? Então, a catequese narrativa, ela elimina isso, né? Esse tipo de leitura é uma leitura péssima, Padre Jairo, porque é como se o senhor escrevesse uma carta para uma pessoa e a pessoa só pegasse uns pedaços e não lesse o conjunto. Então, se você vai lidar com a Bíblia, vai se relacionar com o texto bíblico, com essa mentalidade, você pode fazer a Bíblia dizer o que ela não tem nada a dizer. O que ela não está dizendo. Por exemplo, então ela diz assim, tem uma frase que diz assim, Deus não existe. Não está na Bíblia? Está. Mas só que quando você lê o conjunto, diz o insensato em seu coração. Deus, 2 pontos. Deus não existe. Tudo é corrupção, conduta abominável. Então, se você vai pegando, vai pensando aquilo que te interessa, você mata a Bíblia. E aí você faz a Bíblia dizer o que você está dizendo. Ela não está dizendo. Por isso, então... É até uma instrumentalização da Bíblia, né? Por isso que eu insisto muito com as pessoas, com os meus alunos, o seguinte, nós temos que ler o que está no texto bíblico e não projetar no texto bíblico aquilo que está na nossa cabeça. Ou seja, fazer a Bíblia dizer
o que eu quero que ela diga. Isso é uma falta de respeito. Então, a análise narrativa vai nos ajudar a nos colocar diante da Bíblia com muito respeito, com esse desejo de realmente fazer o texto me falar. Eu entro no mundo do texto e o texto me fala e eu acolho. Mas acolho a sabedoria que vem da palavra. Aí sim ela é palavra de salvação para nós. Padre Vitório, nossa conversa está muito boa, mas o tempo passa muito rápido e a gente nem se dá conta, né? O que eu gostaria mesmo era de recomendar aqui o livro Análise Narrativa da Bíblia, Primeiros Passos de um Método. Você pode adquirir, inclusive, o livro lá na livraria Dom Oscar Romero. Você pode comprar esse livro, você pode ler o livro e depois você pode fazer, inclusive, um estudo na sua comunidade. Você que é liderança, você que é agente pastoral, você que está nos acompanhando nesse momento, né, você deve ter ficado curioso, deve ter ficado aí querendo saber mais. Então, para você saber mais, eu indico que você leia esse livro, Análise Narrativa da Bíblia. Depois, você possa estudar juntamente com a sua comunidade, aí onde você trabalha, onde você desenvolve o seu trabalho pastoral. Então, o livro você pode adquirir lá na livraria Dom Oscar Romero. Então, Padre Vitório, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no programa Conversa, né? Foi um bate-papo assim muito bom, até porque eu tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente, né? Muita gente que muitas vezes fica aí com essa leitura fundamentalista da Sagrada Escritura, né? Viu que não é dessa forma, que nós vamos de fato pescar ou garimpar, né, a mensagem que a Sagrada Escritura tem para cada um de nós e, como o Senhor disse, que é viva, que se renova sempre, né, que se encarna na realidade de cada lugar, de cada comunidade, né? E as pessoas muitas vezes não compreendem isso, né? Acham que aquilo que está escrito e pronto, né? Daquele jeito. Então eu agradeço ao senhor pela sua presença aqui conosco na TV Diocese, né? No programa Conversa, e fica o convite para outra vez que o senhor vier aqui a Rio Branco, né? O senhor vir novamente aqui na nossa TV Diocese para a gente continuar conversando. E uma forma das pessoas continuarem conversando com o senhor é através desse livro, né? Então eu gostaria que o senhor falasse também, para finalizar, sobre esse livro, né? Análise Narrativa da Bíblia, Primeiros Passos de um Método. Eu fico feliz pelo convite, pela conversa que tivemos, que eu gostei muito de poder falar com os telespectadores da TV Diocese. E esse livro, vamos dizer, é um esforço, é uma contribuição que eu quero fazer com as comunidades para que, vamos dizer, aprendam a se relacionar com o texto bíblico de uma forma diferente, ou seja, não seguindo um certo fundamentalismo, um certo historicismo que está muito presente na sociedade de hoje, nas igrejas de hoje, que realmente possam se aproximar da Bíblia como quem se aproxima de Deus que fala para si, que fala para mim. E a análise narrativa, ela é um instrumental muito oportuno para isso. Ou seja, quem realmente consegue entender a Bíblia como teologia narrativa, como Deus que me fala através das histórias que os autores da Bíblia fizeram, narraram, tenho certeza que se liberta de muitas coisas, sabe? E aí então passa a viver a fé, a relação com Deus, a relação com as pessoas, a relação com o mundo de uma forma muito distinta. E essa é a experiência que eu tenho feito. Eu vejo que as pessoas ficam tão felizes quando aprendem a ver a Bíblia com outros olhos, né? Então realmente a leitura fica muito libertadora. É aquilo que Jesus diz, né? O meu fardo é suave, o meu peso é leve. E não como a religião
dos escribas e fariseus que impunham pesados fardos nas costas das pessoas. Poderíamos... Ou seja, a leitura da Bíblia como teologia narrativa é muito libertadora. Poderíamos aplicar então também as palavras de Jesus, né? Conhecereis a verdade E a verdade verdade vos vos libertará. libertará. Isso de fato é o que liberta, né? E a mensagem. Muito obrigado, Padre Jairo. Tudo de bom para o senhor e para os telespectadores. Então, tá aí. Essa foi a conversa desta semana com o Padre Vitório. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Na próxima semana, nós voltamos com mais um bate-papo. TV Diocese, a TV que evangeliza.